Estamos todos em uma jornada. Eu estava vivendo como muitas pessoas vivem, razoavelmente inconsciente, mas não era ciente da minha inconsciência. Apenas vivia e às vezes sentia como se a vida estivesse acontecendo. Que eu era uma vítima do que estava acontecendo na minha vida. Eu estava mesmo vivendo confortavelmente entorpecida. Não havia um significado profundo na minha vida. Faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que. Tínhamos um escritório de contabilidade. Eu, desde jovem, comecei como aprendiz do meu pai aos 16 anos. Ele tinha um escritório em casa e mudamos para um prédio. Quando fiz 20 anos, esse negócio foi incendiado. Um dia recebemos uma ligação às 6 da manhã e minha mãe me chamou para dizer que o prédio estava em chamas. Quando cheguei no local, havia caminhões de bombeiro, polícia, repórteres. Tudo o que significava alguma coisa para mim estava naquele escritório. Ele era ótimo, com uma janela de onde eu podia ver tudo e agora estava em chamas. Quando eu tinha 12 anos, fui levada para Boston para unirem completamente a minha espinha. Olhando para trás, lembro de ter dito que queria ser médica ou cientista. E então eu me tornei residente quando era bem jovem. Depois de trabalhar como residente, eu dormia muito, quase umas 17 horas por dia. Então me deram um remédio que começou a afetar o meu osso da medula. E não havia outro que pudesse me ajudar. Assim fui forçada a procurar outras coisas. Entrei em uma livraria de Boston, olhei pela estante e vi um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. E haviam essas coisas chamadas afirmações, que quando fazemos conseguimos atingir nossos objetivos e nos curar. Eu fiz exercícios como fazemos na academia. Em vez de exercitar pesos ou essas coisas, eu exercitava Eu Me Amo Como Sou 10 vezes. E depois de 3 meses eu parei de dormir tanto e consegui ir para a faculdade de medicina, que era o que eu amava. Eu tinha uma enxaqueca terrível. Uma vez por mês, 2 vezes ou mais. Eu fui me tratar em um hospital de Boston. Passei uma semana fazendo exames e eles nunca descobriram o que eu tinha. Aos 19 anos, eu tinha que apresentar uma tese. E como a maioria das personalidades com enxaqueca, eu precisava saber o que eles queriam de mim. E não conseguia descobrir. Quando saí da biblioteca, sem saber como tirar um A no curso, eu pensei por um momento, talvez eu devesse me jogar na frente de um carro. Seria mais fácil que isso. Eu vivi em um orfanato até os 10 anos. E em muitas casas de adoção. As dificuldades na época eram tantas que meu pai teve que abandonar a família. Eu nasci na depressão, sabe? Minha mãe trabalhava vendendo doces em Detroit, do lado leste da cidade, e ganhava $17 por semana. Eu me lembro que uma menina chamada Marta apareceu e a deixaram basicamente pelas mesmas razões que eu fui deixado lá. E eles disseram, encontre o Wayne, e eu me aproximei e comecei a falar com a Marta. Ela estava chorando e muito confusa e triste. Eu estava tentando convencê-la de que não precisava ficar triste. Eu lembro de dizer que era um ótimo lugar, que não havia paz ali. E ela podia fazer tudo o que quisesse. Ela ia ter muita liberdade, íamos nos divertir muito. O que ela tinha que fazer era mudar o modo de pensar. E isso passaria de uma experiência ruim, ou uma experiência desagradável ou difícil, para uma experiência onde poderia fazer tudo o que quisesse. No momento em que vi o prédio em chamas, eu pensava... Sabe, todo aquele trabalho que estava empilhado em minha mesa, estava pensando no meu pai perto de mim, pensava, graças a Deus, não havia ninguém no prédio. E eu também estava um pouco chateada por alguns objetos que eu estava perdendo no escritório. Tinha mais relacionamento com minha máquina de calcular do que com uma pessoa em minha vida, porque era muito ocupada. O interessante é que nessa hora a alma é tão maravilhosamente inteligente e sadia. Lembro-me de ver o incêndio e ser devastada por aquilo por um lado, mas havia uma voz que dizia, isso está acontecendo por uma razão. Agora você não sabe a razão, parece horrível, mas na verdade algo de maravilhoso nascerá disso. Então eu ia jogar fora essa intuição e essas afirmações, porque eu era alguém que precisava ter alguma coisa normal. Eu estava na faculdade e comecei a ir contra o muro. Eu estava fazendo um doutorado, um PhD, então comecei a atirar para todos os lados, já que não entraria na carreira que eu queria, a neurocirurgia, porque não podia ficar em pé. Então escolhi a psiquiatria, porque poderia me sentar. Eu detestava, estava chateada, mas aprendi, é muito interessante. Todos os caminhos o levam à intuição espiritual. Voltei ao meu quarto, chamei meus pais e disse, eu odeio isso, não está dando certo para mim. E meu pai disse, rápido, rápido, volte para casa.
E eu mudei a minha mente. E naquele momento, eu mudei minha enxaqueca. E talvez só tenha tido mais 3 ou 4 no resto da minha vida. Porque eu mudei os meus padrões. E minha percepção foi que eu devia ter feito isso. Então eu redirecionei minha vida toda para o lado certo. E levar isso certo para um jeito em que a cultura, e no meu caso, a prática da medicina diz ser certo, mas há um problema. Levar isso certo para um jeito em que a cultura, e no meu caso, a prática da medicina diz ser certo, mas há um problema. A maioria do que me foi ensinado na medicina sobre o que causa doenças não é verdade. Eu curei a minha enxaqueca nem com Imitrex, nem com Advil. Eu a curei com a mudança de percepção. Algumas pessoas pensam que a mudança tem que ser extrema, como mergulhar em uma piscina gelada. Mas ela pode ser simples e fácil, como se desprender das crenças que você carrega em si. Não consigo mudar, nunca vou me sentir sadia. Não vivo como quero, não consigo me sentir descansada, não sou feliz. Não paro de perder as coisas, eu não consigo mudar, não consigo. Você pode fazer sua jornada para onde for, quando quiser. Você pode começar sua jornada de uma mansão ou de um albergue. Onde você estiver, os portões da sabedoria e do conhecimento estarão sempre abertos. E o primeiro passo pode ser tão simples como mudar o pensamento de eu não consigo parar. Eu consigo fazer. Quando você entende que tem muito mais controle sobre sua vida do que achou que tinha, ou controle sobre suas experiências de vida, sobre os acontecimentos da sua vida, há essa compreensão que é divertida e muito alegre. E isso tudo começa com a mudança do seu modo de pensar. A paisagem interna da mudança. A vida como conhecemos pode mudar em um instante. Tudo que chamamos de Deus pode desaparecer na sua frente. E isso acontece só depois de uma crise como aquela onde você fica de frente, cara a cara com aquilo que realmente importa no mundo. É uma maravilha quando você investe contra alguma coisa que o faz sentir desconfortável. Porque a oportunidade para se sentir esse desconforto e trabalhar isso de modo que traga conforto é assim que irá superar esses obstáculos. É assim que você se deixará ir do modo que você quer. Tudo bem, eu consigo mudar. Eu consigo fazer a minha vida melhor. Eu estou com medo, mas eu quero mudar. Eu quero. Eu vou insistir nisso, eu vou tentar. E não. Eu vou pensar de maneira positiva. Como eu sou feliz. Eu sou feliz. Nossa, não vai ser fácil. O universo não está respondendo às suas palavras, mas as suas palavras são o reflexo de como você se sente. E como se sente é o reflexo da vibração que você está oferecendo. E a vibração que você está oferecendo iguala o seu ponto de atração. Então preste atenção no que você diz, porque isso é uma ferramenta muito poderosa para entender qual é o seu ponto de atração. Eu estava fazendo turismo pela Austrália e foi uma das primeiras conversas que tivemos. Então, eu estava tentando nos apressar, mas ninguém consegue apressar a Louise. Ela está na hora certa, no lugar certo. Ela é uma pessoa que tem noção. Então, eu disse, Louise, vamos fazer isso, matar 2 coelhos com uma cajadada? Ela olhou para mim horrorizada e disse, por que você quer matar 2 coelhos? Ela sempre cuida do que vai falar. E parece que todos à sua volta se preocupam. E daquele momento em diante, eu me preocupava com o que dizia.
eu parei de falar que não aguentava isso ou aquilo, que tal pessoa era uma chata, ou que eu não tinha esperança. Se você conseguir aceitar o fato de que toda hora você tem um pensamento e toda hora você fala alguma coisa, você está literalmente pintando o seu futuro, ou como você quiser chamar isso, você está criando a sua própria vida. Um dos dons das afirmações, o que eu uso da afirmação, fez para mim nesses anos foi permitir que eu experimentasse viver num estado de abundância. Viver num estado onde acredito que tudo que eu preciso vem a mim quando eu precisar. Viver num estado de reconhecer que tudo o que importa é o amor. E ter usado as afirmações nesses anos todos me fez descobrir que agora me preocupo mais com a vida como uma força energética, vivendo num estado energético das afirmações em vez só das palavras. Para começar, você usará o que nós chamamos de fazer afirmações, que é o uso de sentenças positivas sobre a sua vida. E usa isso deliberadamente, aplicando-as de manhã, aplicando-as à tarde e aplicando-as à noite. E quando começar a usá-las, as coisas vão começar a mudar, talvez em um nível mais baixo. Eu chamo isso de ter os semáforos abertos e lugares no estacionamento. As afirmações o levam àquele espaço que você está pronto para reconhecer a cura de que você precisa. Reconhecer o ensinamento de que precisa, reconhecer a filosofia que melhor se aplica a você. Fazer uma afirmação é tão importante quanto escrevê-la em uma parede, em um espelho, ou apenas dizer. Meu corpo se restabelece ao seu estado natural de boa saúde. Sou forte, sadio e vibrante o tempo todo. Todos os dias eu ajusto meu trabalho e lazer. Meu padrão de vida se estabelece hoje e se cura neste momento. Minha renda aumenta constantemente. Sou infinito, sou imortal, sou universal. Sou infinito, sou imortal, sou universal. Eu trabalho com o que eu gosto. Eu trabalho com pessoas que gosto muito. Estou ganhando um bom dinheiro. Você não precisa ter um trabalho específico, mas sob essas afirmações, muitas coisas boas chegarão até você. Eu sou apaixonada pela vida. Eu me amo.